um amigo meu me apresentou as apostas esportivas. Ele seguia um cara que ficava mandando os palpites no próprio Instagram. Coloquei R$ 10.000 emprestado de um agiota. Emprestado. Praticamente em uma semana eu perdi 7 mil. E aí entrei em um grupo, que foi meu primeiro grupo VIP, paguei R$ 50 para entrar, tinha acredito que 80 pessoas. E aí eu calculei, caramba, 80 pessoas aqui pagando R$ 50, só que para isso eu precisava entregar um resultado bom. Uhum. E aí foi quando eu comecei a estudar. Não existe o melhor mercado. Vê o que você mais gostou, trader esportivo, cassino, opções binárias, qualquer mercado de renda extra e entra e foca com longo prazo. E aí eu cheguei para um amigo meu e ensinei tudo o que eu sabia. Uhum. Ele colocou R$ 2.000 na banca e ele teve um resultado muito incrível. A gente lá tudo gravando ao vivo. E aí as pessoas começaram a procurar, me ensina, me ensina, me ensina. Só que eu não queria de forma alguma fazer curso porque eu queria ser diferente. Bem-vindos a mais um Entrou no Grupo, podcast da Rubla. A cada episódio vamos debater com criadores de conteúdo tudo o que não te contaram sobre ganhar dinheiro online. E nessa temporada a gente está trazendo criadores aqui que te prometem uma renda extra ou te mostram uma possibilidade de renda extra. Hoje eu estou aqui com ele que foi empresário de uma banda de forró, teve casa de eventos, iniciou várias faculdades, inclusive largou uma 6 meses antes de formar. Enfim, conheceu o mundo das apostas esportivas, depois foi se aprofundando mais no assunto, conheceu as roletas, o Crash, enfim, a gente vai falar sobre isso, eu estou aqui com ele. Então, Júnior, cara, muito obrigado por ter topado participar. Estamos à distância, pois o Júnior mora em Portugal. Estou na Espanha agora, na verdade. Espanha? Viajando apenas, mas é isso aí, vamos embora. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos nessa. Maravilha. Cara, me conta aí, você perdeu muito dinheiro antes de começar, a gente estava falando antes, nas apostas esportivas, como é que foi antes de começar a ganhar, né? Como é que foi isso daí? Caramba, eu perdi muita grana, de pouco em pouco, né? Eu acho que uma coisa que muitas pessoas fazem hoje é de ficar colocando em pouquinho, e minha banca era sempre de 200. 200. Aí depois botei na minha cabeça, só vou ganhar dinheiro quando tiver uma banca alta, porque aí eu vou conseguir fazer o gerenciamento que todo mundo sempre fala, nesse gerenciamento que ninguém aguenta mais a gente, né, falar. E aí coloquei R$ 10.000 emprestado de um agiota. Emprestado. E praticamente em uma semana eu perdi 7 mil. Nossa. Isso foi em 2018, 2019? Foi, acho que logo no início da pandemia. E aí, acredito que o restante desse dinheiro eu consegui virar a chave. Mas com foi os outros 3 mil. Isso. E aí, nessa época, você atuava mais no mercado de apostas esportivas. Você estava aqui no Brasil ainda. Galgos, futebol, FIFA, praticamente todos os mercados, né? E aí eu tinha uma coisa que acontece com muita gente hoje, é o azar, né? Você seguir grupos, e exatamente a entrada que você faz ser a negativa. Então, estava em vários grupos ótimos, que aí tinha sequências e dias lindos, e no dia que eu ia seguir, o grupo ficava negativo. Aí eu ficava pulando de galho em galho. O grupo A estava com 15 dias positivos seguidos, e no 16º que eu entrei ficou negativo. Aí, de vez de eu continuar com aquele grupo, eu ia para outro, que estava a 12 dias positivos. E aí, quando eu ia entrar naquele grupo naquele dia, aí eu pegava o dia negativo. E aí somou, acho que 4 grupos seguidos nessa sequência, que foi que eu perdi R$ 7.000. Mas daí também a importância da gestão da banca, né? Exatamente. Esses primeiros 7 mil, você provavelmente não fez uma gestão de banca. Não. Fazia uma gestão de uma banca muito maior, né?
E aí ficava pulando de galho em galho, porque se você acredita em uma metodologia, tem que, pelo menos é o que eu acredito, né, que dias negativos eles vão existir. E aí o que mostra o resultado que você vai ter é o que você faz diante dos dias negativos. E não ficar tentando mudar de metodologia, pular de grupo, mudar de robô, da forma do que a pessoa utilizar, ficar mudando por conta de um dia, 2 dias, alguns dias negativos, achando que aquilo ali não vai entregar um resultado bom por alguns dias ruins, que é totalmente normal nas apostas. Legal, legal. Cara, bom, ótimo. Então, você apanhou um pouco no começo ali, eu acho que teve as dificuldades que a maioria das pessoas tem, mas como tudo isso começou? Você falou que passou por várias faculdades e depois você teve, acho que uma empresa de eventos e também Sim. foi manager de uma banda de forró. Enfim, conta um pouco dessa parte pra gente aí. Então, minha mãe, ela trabalhava com banda, né, de forró, bandas grandes, muito tempo atrás. E aí eu sempre convivi nesse meio, mas daí depois ela deu uma parada na banda e aí meio que esqueci isso e continuei colégio, esportes e tudo mais. E aí depois, quando eu terminei o colégio, eu fiz design gráfico junto com jogos digitais, né, que era para criar jogos. Eu era muito viciado em Tibia, LoL, todos os jogos que todo mundo já gostou e gosta hoje em dia. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu era muito novo. Eu me formei no colégio com 16, 17 anos. Nossa, acho que eu era adiantado. E aí, levei aquele choque de realidade, né? As pessoas tudo mais velhas, com muitas responsabilidades, e eu parecia uma criança no meio de geral. E aí, eu não gostei. E aí, foi quando começou a tentativa de tudo. Aí, fiz alguns períodos de educação física, aí estudei para concurso público, tentei entrar no exército, mas depois desisti. E aí foi quando eu comecei a enfermagem, que foi a que eu quase me formei. Praticamente aí 5 anos de faculdade, faltando 6 meses, eu tranquei, porque na metade da faculdade de enfermagem, eu comecei a trabalhar com festas. Então, eu era promoter, né? Divulgava eventos, ganhava dinheiro por levar pessoas. E aí eu fui crescendo no mercado e comecei a ser sócios dos eventos e não mais promoter. E aí nesse tempo eu decidi criar uma banda e a banda começou a decolar lá na cidade que é Recife, né, cidade que eu sou. E aí a gente tava fazendo no início 2 shows no final de semana, depois 4 shows, 6 shows, 8 shows. E aí eu começava já a ganhar muito mais do que eu ganharia como um iniciante formado, né, de enfermagem. E aí dá aquele choque, caramba, tô ganhando aqui só final de semana. Claro que é um trabalho muito pesado, mas também tem bastante diversão, por algo que eu vou ficar o mês todo no hospital, e aí eu ficava aquela... Mas aí tudo bem, eu ia levando, até porque o diploma é muito importante. E aí a gente pegou uma grana, eu e meus sócios dos eventos, e decidiu abrir a nossa própria casa. Porque a gente sempre alugava a casa dos outros e ficava nas mãos deles. E aí vamos abrir a nossa. E foi quando a gente botou todas as nossas economias, pegou o cartão de crédito dos outros, empréstimo, tudo, tudo, tudo. E aí foi quando faltou 6 meses para me formar. Eu estava fazendo estágio dentro de uma UTI. Eu entrava na UTI e minha cabeça estava totalmente lá na casa de eventos. E aí eu falei, não dá, é capaz de eu fazer alguma besteira, não dá. E aí tranquei de vez e foquei totalmente lá. E aí, decorrer dos eventos, estava tudo ótimo. Um amigo meu me apresentou as apostas esportivas. Ele seguia um cara que ficava mandando os palpites no próprio Instagram, no History. E aí começou a me explicar como é que funcionava a questão de aqueles palpites pré-live, né? Antes do jogo acontecer. E a gente botava R$200, aí fazia 4 apostas de 50, aí batia, ia para 350, e depois pegava os 350, dividia em 4, fazia mais 4 apostas, aí perdia tudo, aí ficava nessa, foi nessa que eu ficava colocando 200. E aí eu sempre tive a cabeça muito empreendedora, né, como viu aí eventos e tal. E aí entrei em um grupo VIP, foi meu primeiro grupo VIP, paguei R$50 para entrar, tinha, acredito que 80 pessoas. E aí ele entregando um resultado muito bacana, foi quando eu comecei a ganhar uma graninha totalmente sem gestão. E aí eu calculei, caramba, o cara, além de ser bom, entregando um resultado, 80 pessoas aqui pagando R$50, para mim, no momento, era uma grana, caramba, essa grana aqui
ia ser muito legal. Só que para isso eu precisava entregar um resultado bom. E aí foi quando eu comecei a estudar e descobri que a pessoa pensa que é tão difícil assim começar a estudar para ter suas próprias análises, mas tem tantos sites, tantos vídeos, tanta coisa legal. Não, anos atrás que eu já comecei, já tinha. Hoje deve ter muito mais. Muito mais, né? Muitos sites muito práticos para você analisar os jogos, as últimas rodadas, as estatísticas todas. E aí comecei a focar no futebol. E aí eu criei um grupo gratuito para mandar as apostas 0-10, que é o escanteio, né, para sair nos primeiros 10 minutos. E o resultado estava incrível, incrível. E como eu já tinha um público de festas, meu Instagram sempre foi meio que público, né? Eu divulgava os eventos, a pessoa falava comigo, então essa galera do evento entrou no grupo. Então tinha, sei lá, 80 pessoas no grupo gratuito, né? Não tinha VIP nem nada. E aí quando o negócio começou a pegar, eu ia criar um VIP, aí veio a pandemia. E aí pararam os jogos, né? E era futebol. Tinha uns jogos de madrugada, os chineses e japoneses. E aí, caramba, o que eu vou fazer? Aí começou a febre dos galgos. Eu tinha acabado de aprender a analisar futebol, vou aprender a analisar galgo. E aí foi quando estava na pandemia e não tinha nada para fazer. Então era... Os eventos parados, né? Exato. Era acordar, sentar e ficar no computador até dormir, apostando, analisando, conversando, entrando em grupo. E aí foi que o negócio pegou. E aí foi quando eu lancei a minha primeira consultoria esportiva. Foi a consultoria Fox. E aí foi só para cima nesse momento, né? E aí fui aprendendo também juntamente com as minhas análises a questão do gerenciamento. Que foi algo que me ajudou muito quando eu fui conhecer a roleta. Porque muitas pessoas hoje conhecem a roleta como o seu primeiro mercado. Então tem todas aquelas falhas de praticamente todos os apostadores e investidores. Eu não tive na roleta porque eu já cometi tudo isso com o trader esportivo. Então quando fui para a roleta, eu já sei que isso eu não devo fazer. Então foi bem mais curto o tempo de aprendizado da roleta para fazer a lucratividade constante. Massa, legal. Acho que é importante você tocar nesse ponto, né? Tipo, o que você acha, além ali da gestão de banca, que esses mercados têm em comum? Acho que talvez até opções binárias talvez entraria nesse ponto também. Eu acredito que é a mesma coisa para todos os mercados, seja de alto risco, de variável, até de investimentos de fundos e tal, que é a questão do emocional. Se você não tiver, não adianta. Você pode estar no melhor grupo do mundo. Se o grupo for muito bom, você vai querer fazer loucura. Porque na sua cabeça ele é muito bom, não erra. Então não vai seguir gerenciamento. E se for ruim, também você vai perder porque as análises não são tão boas. Aí é que tá. Se você não tiver a gestão e o controle emocional, não adianta nada. Só que tem gente que demora muito para conseguir identificar isso. Mesmo todo mundo falando, batendo na mesma tecla, a pessoa... Não quero isso, porque as pessoas não têm paciência de apostar pouco por não ter uma condição financeira elevada. Então, na minha época, eu com R$200, nunca que eu iria querer fazer aposta de R$2. Eu entendo completamente as pessoas. Só que se a pessoa não entender que precisa fazer a gestão, só vai ficar perdendo. E se ficar imaginando exatamente o que eu imaginei, só vai lucrar quando tiver uma banca alta, vai perder do mesmo jeito, porque não teve o amadurecimento da mentalidade com a banca baixa. É isso que eu prego muito nas minhas redes sociais. Primeiro, então, tem que aprender a ganhar, porque é melhor ganhar pouco do que perder, né? Exato. Mesmo que seja pouco senão a pessoa chega ali com, sei lá, 5, 10 mil de banca e ela vai falar, vou fazer 1 milhão, e ela vai querer fazer 1 milhão. Isso nunca vai... A vontade de ganhar mais nunca passa, né? Mas tem que ter frieza para poder fazer o negócio acontecer. Eu sou um cara muito sincero nas redes sociais. E aí eu sempre falo isso para as pessoas. Se você aprender a lucrar com a banca baixa, seguindo a metodologia certa, quando você for colocar na alta, praticamente não vai ter dificuldade. Então, se você tiver o gerenciamento, definir o seu stop green, stop loss, né, o limite de ganho diário, o limite de perca, sempre utilizando um bom senso. Também não adianta, vou fazer um stop green, o limite de ganho de 50% e um stop loss, né? Não adianta, isso no dia, né? Então, sempre utilizar o bom senso. Claro que, de acordo com cada mercado, tem um limite um pouco diferente, porque alguns mercados têm martingale, outros mercados não têm. Então,
Cada um tem que identificar o seu mercado, a média geral, uma possível média segura para você identificar. E você fazendo isso no longo prazo, tiver com material de qualidade, se as próprias análises tiver a metodologia já validada, é muito difícil dar errado no longo prazo. Só que as pessoas começam aí, um dia bom, 2 dias bons, 3 dias bons, aí 4 dia ruim, ela já acha que não serve. Então, ela já vai mudar toda a metodologia. Ou muda do grupo de sinais, ou muda a metodologia própria de análise. E aí fica rodando em círculos. Não segue uma única coisa, porque pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, para você entender como aquilo funciona. Então, se você fizer isso, eu sempre falo em fazer porcentagem. Se você tem uma banca de R$100 ou de 1.000, para mim é a mesma coisa. Você vai apostar aquela porcentagem, vai bater aquela meta em porcentagem. Então, você fez 1 mês bom, 3 meses bons, e vai colocar um valor maior, você vai fazer a mesma coisa. Só que o poder da sua meta vai ser bem mais relevante para a sua vida. E no começo, quando você está aprendendo, começa menor, porque se perder, vai perder menos, né? Exato. E se você errar com a banca de 50, com 100... Claro que dinheiro é dinheiro, mas pode prejudicar muito menos cada um do que você colocar 500, 1.000, 10.000. Legal. Bom, o que você falaria, então, para a galera que ainda não teve contato com nenhum desses mercados, quer fazer uma renda extra? O que você daria de conselho para eles nesse sentido? Tipo, acho que a gente já falou algumas coisas, mas se tivesse que resumir, assim, o que você daria de conselho? Vamos lá. Muitas pessoas... Uma pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é porque, como eu vendo vários mercados, né, Crash, Double e Roleta, as pessoas querem entrar no melhor. Tipo, qual é o melhor dos 3? Se existisse um que seja melhor, eu nem venderia os outros. Focaria só no que é melhor. Então, o que eu poderia falar às pessoas é que não existe o melhor mercado. Vai existir o melhor mercado para cada um. Cada um vai se identificar melhor com cada tipo de mercado, mas só vai saber testando. Então, também não adianta entrar em todos de uma vez, porque vai dar uma confusão mental. Vê o que você mais gostou, trader esportivo, cassino, opções binárias, qualquer mercado de renda extra, e entra e foca com longo prazo, pelo menos 1 mês, seguindo a metodologia certinha, com um valor baixo, que se você perder não vai te fazer diferença. Então, assim você vai ver, caramba, gostei. Beleza, continua e pode, em paralelo, entrar em outro, da mesma forma. Não gostei, ok, esquece, vai para outro. Você provavelmente vai achar um mercado que vai se dar bem, que você vai gostar. Então, aparentemente, entre no que você achou mais legal, esteticamente, e depois você vai ver se serve para você. Dos meus alunos, tem muita gente que se adapta em todos, tem gente que só adapta em um, entra em todos, não gosta da maioria e fica só em um. Só que esse um não é sempre aquele. Varia de pessoa para pessoa. Para pessoa. Legal. Então, entra no mercado sem tentar ver qual é o melhor, porque todos vão te dar resultado se você fizer da maneira correta. Então, segue a metodologia para achar. Então, não é para parar de trabalhar achando que vai ficar rico no dia seguinte, jamais. porque viu. Não é para investir um dinheiro que você não pode. Precisa ter paciência, né? No começo, não é para pensar que você já vai ganhar, aprender a ter o controle emocional e não ficar focado ali no ganho bruto, né? Tipo, aprende a ganhar aos pouquinhos, entenda que vão ter dias ruins. Talvez você entrou numa semana especialmente ruim, né? E se entrou numa semana especialmente boa, não se empolgue demais, porque não vai durar para sempre. Uma coisa que me perguntam muito, a gente está falando sempre as perguntas aleatoriamente batem muito no meu direct, que é, por eu viver disso, né? Hoje eu vivo 100% de apostas na internet, e muitas pessoas perguntam, dá para viver disso? Só que muitas pessoas não querem viver de fato disso, do mercado. Querem ter uma vida boa, meio que trabalhando um pouco. Fácil, né? Isso, exato, falou a palavra certa. Então as pessoas não estão querendo, eu quero viver da roleta. Quero viver sem fazer nada. Quero viver no sofá, de boa, fazendo apostinhas e tal, e ganhar muita grana. É isso que as pessoas querem, mas as pessoas não entendem que precisa ter todo um trabalho psicológico, de gestão, de amadurecimento nas apostas para chegar àquele nível. Então, eu sempre falo, dá para você viver vendendo água. Se você ganha mais do que você gasta, você vive daquilo.
Então, se você quiser viver de qualquer mercado de renda variável, você não precisa largar nada do seu trabalho, e quando aquela renda extra estiver maior do que a sua renda normal, você faz um fundo de emergência e aí você consegue arriscar viver disso. Até porque quando você tem um trabalho e ganha aquilo como extra e perdeu aquilo ali, não vai te fazer tanta diferença, o teu psicológico vai ficar mais tranquilo. Agora, quando você está 100% dependendo daquilo para pagar as suas contas, vai afetar as suas apostas, as suas ações dentro do mercado, porque seu psicológico não vai deixar você ficar negativo. Então, é muito mais provável você fazer loucura, fugir do controle emocional. Então, por isso tem que ter todo o passo a passo, não pular as etapas, né? Faz todo sentido. Eu acho que tem que encarar como um investimento, e se fosse fácil assim também, ninguém tava nem contando, né? E tava só fazendo ali quietinho. Mas legal, voltando um pouco aqui, você conheceu lá quase que no início da pandemia as apostas, e aí conseguiu se aprofundar nos galgos, fez o seu primeiro grupo VIP. Como que isso mudou ali pro Double, pro Crash, né? Eu acho que a plataforma principal que você usa hoje é a Blaze. Como é que foi essa descoberta aí? Explica um pouco pra gente. Quando eu estava no trader esportivo ainda, e na pandemia, a gente sempre quer expandir, né, os nossos negócios, sempre quer buscar novas fontes de renda. E aí eu entrei, como eu acabei de falar, em todos. Então, eu conheço todos os mercados, que Option, que agora está mais em outro site, todos os mercados lá dentro da Bet365, e aí ainda não tinha, se existia, não estava ainda ninguém falando sobre o mercado do Crash Double, mas já tinha roleta, só que era muito, muito escasso. Só existia um curso na internet, então eu comprei esse curso e comecei a testar. Só que o curso tinha muito conteúdo, e eu testei tudo. E nem tudo funcionou tão legal. E aí eu comecei a criar minhas próprias estratégias, a ficar o dia... Como ficar o dia todo no computador era mais fácil, porque não tinha nada para fazer, tudo fechado, o país todo fechado. Então eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ter resultados. Apostava lá de R$5, R$2, R$2,50, coisas que as pessoas hoje em dia não entendem, que precisa ter esse amadurecimento. E aí depois de alguns meses, começou a liberar algumas coisas, eu comecei a voltar a sair de casa, e aí eu cheguei para um amigo meu e ensinei tudo o que eu sabia. Ele colocou R$2.000 na banca, e isso foi muito aleatório, tipo, nada combinado. Comecei a gravar, galera, a gente começou a botar, vamos ver o que vai dar, e aí ele teve um resultado muito incrível, a gente lá tudo gravando ao vivo, e aí as pessoas começaram a procurar, me ensina. Só que já existia um curso, e aí eu queria ser diferente, então eu lancei uma mentoria por chamada de vídeo no WhatsApp. E aí começou, era R$300, e aí a pessoa me ligava por vídeo, aí eu falava, abre a roleta, aí a pessoa abria a roleta, aí eu ensinava tudo que tinha que saber da roleta, onde é que aposta, para que serve cada coisa, e aí começava a ensinar as estratégias, aí ficava ensinando, aí pegava as operações, era praticamente 2 horas de ligação por pessoa. E aí começou, cada dia eu fazia uma, aí teve um momento, depois de acho que 3 meses, estava fazendo praticamente 6 mentorias por dia. Minha garganta já estava inflamada, porque eu falava a mesma coisa para todas as pessoas. E aí, só que eu não queria de forma alguma fazer curso, porque eu queria ser diferente. Quero fazer curso. Aí foi quando um dos meus alunos, ele é programador. E aí ele falou, cara, eu tô querendo fazer um robozinho de sinais da roleta. Acho que nem existia robôs de sinais na época. Tô querendo só pegar uma estratégia e botar um robô para mandar sinal. Como é que faz? Vamos fazer essa parceria. Eu te mando todas as estratégias e a gente testa. E aí foi quando começou o robozinho. Foi o meu primeiro robozinho de sinais da roleta. Ainda foi do site da Bet. E aí foi quando pipocou o negócio. E aí eu deixei a mentoria de lado, porque já estava tomando muito tempo e eu estava entregando um resultado muito mais prático. A pessoa não precisava ficar 2 horas de ligação comigo. Fiz uns vídeos só ensinando como é que cadastra, tudo mais, e aí as pessoas começaram a ter um resultado incrível. E aí foi, nesse meio tempo, que lançou o Crash lá da Blaze. Foi quando eu conheci. Então, eu já tinha todo o sistema, né, de mandar sinais em grupo, já tinha público, e os algoritmos não são tão diferentes.
como a questão de hoje de roleta, crash double, tudo são padrões. Ou você quebra padrões, ou você continua o padrão. Então, não é muito difícil você criar estratégias para os 3 mercados quando você já sabe de um. E aí foi que começou. Aí eu lancei o do crash, depois muito tempo do double. Boa, explica pra galera em relação ao jogo, assim, qual que é a diferença do double e do crash, como é que eles funcionam, mais ou menos. O crash, ele é representado, depende do site, né? Os sites mais conhecidos, que é o da Blaze, é representado por um cometa. Tem o da Smash, que eu mais utilizo também, que é representado pelo foguete. E tem outros sites também, já tá chegando muito site novo, tem o da Pixbet, que é um astronauta, eu achei muito legal também. Tem o Aviator, que é um avião. Então, você faz uma aposta para você se retirar no multiplicador antes que ele exploda. Então, o meu robozinho, eu acredito que muita gente sempre se retira no 2, que é para pagar o dobro. Então, você apostou R$10, começa a subir, e ele precisa chegar pelo menos no 2.01 para você ganhar. E todos os sites têm o auto-retirar, então você não precisa ficar clicando. Você já configura, quando chega no 2, ele já sai sozinho. E se ele quebrar antes, você perde aquele valor e pode fazer a estratégia do martingale, que é quando você dobra a aposta para tentar recuperar aquela que você perdeu. Então, tipo, apostei que vai cair depois do 2. Aí eu coloco R$10, aí ele cai em 1.5. Aí eu faço o martingale. Eu tenho que apostar 20 e faço a mesma entrada de novo. Se eu ganhar, aí eu recupero as duas, né? Exato, recupera o que perdeu e lucro o que você queria lucrar de primeiro. Legal. E tipo, você tem algum limite em relação a isso que você recomenda sobre o martingale? Sim, isso é uma grande polêmica, que é o martingale, né? Porque acredito que o martingale foi meio que sujo, né, no futebol virtual das apostas esportivas, que fez as pessoas odiarem o tal do martingale. E aí, quando as pessoas foram para a roleta, já tinha essa mentalidade de ficar fazendo martingale até quebrar a banca, e cada vez mais as pessoas não gostam disso. E também quem não segue gerenciamento, né? Eu vou explicar isso. Hoje eu só utilizo no máximo 2 martingales. Sempre seguindo gerenciamento de 1%, ou seja, 1% na primeira, 2% no primeiro martingale e 4% no segundo martingale. Então, quando você perde uma aposta, você perde 7%. Isso, ao meu ver, não é uma grande coisa. É totalmente recuperável pelos mercados que a gente está utilizando. Mas as pessoas têm 2 quesitos. Primeiro, acho que não seguem gestão. Por exemplo, tem uma banca de R$100 e quer fazer aposta de 10. Então, está apostando 10%. Então, em vez de perder 7%, vai perder 70%. Então, pega um sinal negativo, quebrou a banca. E vai colocar a culpa no sinal. Esse grupo tem muito martingale, só quebrei a banca. Vem muitas pessoas para mim falando, já comprei 3 robozinhos, mas é muito martingale. Quando fala assim, provavelmente a culpa não é do grupo que a pessoa entrou. É a gestão. Ela. Entendeu? Porque dá para alavancar muito rápido, né? Tipo, 1%, 2% e depois 4%. Então são 7%. Se a gente estiver apostando 10% da banca, então você tem uma banca de 100, você aposta R$10, o primeiro é 10, o segundo é R$20, o depois terceiro 40. Vai ser 40. Na soma, 70% da banca foi embora, né? Faz todo sentido. Aí esse é o primeiro ponto que as pessoas não gostam do martingale, porque não segue o gerenciamento, é culpa do próprio apostador e querem colocar a culpa no grupo. Mas também tem a culpa de alguns grupos, porque, como eu falei, todos os nossos produtos a gente sai no 2.0. Só que, se você sair no 1.5, teoricamente vai aumentar a sua assertividade, ou seja, você vai ter mais greens, mais apostas certas do que erradas. Só que, quando você sai no 1.5, o seu martingale ele não é dobrado. Ele é triplicado. Pera, como? Eu aposto no 1.5, aí vamos supor que caiu no 1.1. Aí eu tenho que apostar 3 vezes. Exato. Só que você aposta 3 vezes, aí perdeu. Aí vai apostar 3 vezes o que você já apostou 3 vezes. Então você perde uma porcentagem absurda na sua banca. Só que, infelizmente, as pessoas usam isso de má fé para poder vender mais. Porque vai falar que o robô teve tantos greens e tantos reds, só que sair no 1.5. Então aí não é nem culpa mais do apostador, e sim do produto.
que aí a pessoa, a conta não fecha, entendeu? Enquanto o que a gente precisa pegar 7 greens para empatar, o outro precisa pegar mais de 30. E tá, legal. Boa. Entendemos por que não 1.5, mas por que não 3? Aí o de 3, ele diminui muito a assertividade, certo? Eu estou em teste hoje, na verdade, a gente está mais ou menos uns 15 dias mandando de forma gratuita para quem está lá no nosso grupo, uma lista de horário de 3. Porque com sinais a gente não está tendo um resultado muito legal. Tipo, a gente nunca lançou, né? Mas a gente sempre fez testes. Só que por horários, a gente consegue, uma metodologia que a gente está testando, identificar algumas velas que passam do 3 e a gente sempre tenta sair no 3. Então a gente tem tá tendo um resultado muito legal, só que tá sempre aperfeiçoando os nossos filtros. E aí nessa questão do 3, ele é muito legal pela questão do gerenciamento. Por quê? Eu sempre indico 3 tipos de gestões para você fazer, seja no Crash ou seja qualquer coisa que te pague o triplo. Primeiro, você pode fazer 3 entradas fixas, sem fazer a dobra. Se bater de primeira, você lucra 2%, né? Isso sempre entrando com 1%, que a minha metodologia sempre é 1%. Se você bater de primeira, você lucra 2%. Se bater na segunda entrada, você lucra 1%. E se bater na terceira entrada, você fica neutro. Nem ganha nem perde. Então você está arriscando 3% para ganhar 2 ou 1 ou ficar neutro. Eu acho isso fantástico. A outra forma é você repetir da primeira, como se fosse a primeira e segunda entrada e aumentar 1% só na última entrada. Porque você arrisca 4% praticamente para lucrar 2, 1 ou 1. E a outra forma é o método tradicional, que é fazer os 2 martingales e vai lucrar 2% da mesma forma. Porque a pessoa já está habituada. Quem já utiliza os 2 martingales e é lucrativo com isso, não vejo também por que não fazer com o X3, porque vai ter um resultado muito mais rápido. Boa. E falando de controle emocional, quando é hora de parar no dia bom? Então, é aquilo dos stops que eu falei. As pessoas sempre querem parar por vontade própria. Eu acho que tá bom, eu acho que eu só vou mais uma. Para entrar nisso aí, eu vou falar só o que aconteceu comigo uma vez no trader esportivo. Eu tava com uma banca de 990. Faltava R$10 para fechar os 1.000. Por conta desses R$10, eu perdi os 990. Nossa. Porque eu vou fazer uma aposta aqui tranquila no Audi 2 só para fechar com 1.000. Isso, sei lá, era 9 horas da noite, só para fechar com 1.000 e dormir tranquilo. Aí eu botei 10, perdi. Aí 20, perdi. Aí comecei a apostar em tudo e quebrei toda a banca. Porque o psicológico não quis deixar eu dormir com um valor que não era fechado. 990 para R$10. Para R$10. Entendeu? Isso já aconteceu com diversas outras pessoas que já me relataram, entendeu? Então, tipo, o psicológico, ele é uma máquina de querer fazer você fazer besteira. Então, por conta de R$10, eu perdi toda a minha banca. Só para dormir com um valor bonitinho na banca. Aí dormiu com um valor bonitinho, só que foi zero. Redondinho, né? Só que aí, o que é que eu aprendi? A definir o stop green e o stop loss. Hoje eu estou fazendo 6 entradas, né? Então, basicamente, é 6%. E eu tenho menos 14 de stop loss. Então, independente de como eu cheguei lá, atingir o de cima ou de baixo, fecha o site, silencia tudo e para. Então são 6 entradas e acabou. Acabou a brincadeira. Atingir, acabou. Eu sempre gosto de fazer a metodologia de sacar todos os dias. Então, tipo, no meu Instagram eu posto os meus saques, o dinheiro entrando na conta. Porque quando o dinheiro está no site, ele ainda não é seu. Que você pode perder ali, né? Exato. Porque se você saca todos os dias, depois de algumas semanas, ou dependendo da sua gestão, você já tirou o seu risco. Então, todo o dinheiro que está no site é lucro. E o seu dinheiro que você investiu já está na sua conta bancária. Então, além de você apostar mais leve, mais tranquilo, elimina os riscos de você fazer besteira. Então, as técnicas que eu aprendi, que eu criei, foi eliminando riscos. Isso tudo para controlar o emocional só, né? Exato. Um exemplo, tem sites como o da Bet que ele divide o saldo do esportes e o saldo de cassino. Então, o que é que eu fazia quando eu utilizava a Bet, né? Eu só colocava o valor que eu podia perder no dia. Meu stop é tantos reais, então eu colocava só aquele valor. Como hoje os depósitos hoje são muito rápidos, Pix entra na hora, então eu colocava o valor que eu podia perder. Perdeu,
Beleza, nada impede de colocar mais e perder, mas tem todo aquele procedimento. Naquela sequência, naquela entrada, eu não poderia mais dobrar, a perder mais do que eu poderia. Entendeu? Tipo, isso foi uma das técnicas que eu utilizei, que eu ensino isso até no curso, que fez eu parar de perder mais do que eu deveria. Entendeu? Então isso serve em qualquer site, tipo, colocar o valor apenas que você possa perder. Isso vai fazer com que você não quebre a sua banca em um dia, entendeu? E não perca mais dinheiro. Legal. Então, acho que a gente falou bastante do crash, né? Que é o foguetinho que vai subindo e aí você tem que falar quando que ele para, ou antes que ele para, né? Tipo, ele vai parar antes de tal. E o double, como que ele funciona? O double, ele é muito parecido com a roleta do cassino, é mais uma roleta bem simples. Temos 3 cores para apostar, vermelho, preto e branco. O vermelho e o preto é a mesma coisa do crash saindo no 2.0. Bateu, o dobro. Ele paga vezes 2. E o branco é vezes 14. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente manda os sinais para entrar no vermelho ou no preto e sempre faz uma proteçãozinha no branco. Que aí esse branco entra outra polêmica da questão do martingale. Por quê? Todo mundo fala, bota 10% do que você está colocando no preto e no vermelho no branco. Então, se eu coloquei R$100 no vermelho, coloco R$10 no branco. De primeira vez, top, a conta fecha. Só que se eu for fazer isso no primeiro gale ou no segundo gale, você vai ficar negativo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente faz? A gente meio que deixa livre para o aluno decidir como vai fazer. Tem diversas formas de você utilizar o branco. Você pode calcular para entrar no branco para empatar, ou seja, quando bater o branco você nem ganha, nem perde. Ou você pode diminuir o seu lucro apostando do vermelho ou preto, tentando pegar os brancos e quando bate você lucra muito. Ou você pode utilizar o branco ainda para ficar num pequeno prejuízo. Tipo, se bater o branco, você não perdeu todo o seu 1%, perdeu apenas uma gordurinha. Então, mas é tipo, eu coloquei 90%, por exemplo, no preto, e aí eu coloquei 10% no branco. Se bater o branco, eu não ganhei tudo os 90%, mas eu perdi menos. Isso. Tipo, tem esses 3 tipos. Ou você lucra muito, ou lucra pouco, ou tipo, fica no empate, né? Ou fica um pouco negativo, que é melhor do que ter perdido tudo. É uma forma de se proteger, né? De amenizar os riscos ou de alavancar. Que é onde que dá para ganhar muito, mas também dá para perder tudo rapidinho se não tiver a cabeça, né? Mas legal, massa. Que aí eu gosto mais do 0 da roleta, né? Que já a gente chega lá. Como é? O da roleta tem as cores vermelho e preto e tem o 0. O 0 é praticamente como o branco da double. Só que em vez de pagar 14, o da roleta paga 36. E aí pela matemática faz muito mais sentido, né? Porque aí fica muito mais fácil, porque você botando essa porcentagem, praticamente você lucra em todas as vezes. Fica bem mais fácil fazer as proteções no 0, entendeu? Faz sentido. Cara, legal. Acho que a gente falou um pouquinho sobre o double, falou um pouquinho sobre o crash. Você comentou com a gente que tá vindo produto novo aí. O que você pode falar para a gente disso? Qual é o mercado? O que vai ser? Quando vai sair? Enfim, fala um pouco para a gente aí. Acredito que vai sair agora no mês que vem. A gente tá tendo só uns problemas técnicos de deixar o bot online, mas daqui a pouco a gente resolve. É o mercado do cards, certo? Na verdade, não é esse nome. Eu criei esse nome, porque não existe o nome do mercado. Quando você entra nos sites, você vai lá na parte de cassino, ele tem vários mercados. Blackjack, baccarat, roleta. E tem uns que tem os jogos de... Sinceramente, eu não sei nem a definição. Tem uns jogos tipo com os brilhos, de gerar umas bolas, jogam os dados e tudo mais. E aí caramba, eu já criei tanto robô, eu vou ver aqui um mercado que eu consiga construir padrões. E aí eu cliquei em um que aparece o croupier, e aí ele vira 2 cartas. E aí essa carta, a que for maior, vence. E aí tem um lado azul, o lado vermelho, e também tem como se fosse o branco do double. Ele é muito similar ao double, entendeu? Só que aí é uma pessoa puxando a carta e não o próprio sistema girando as cores. Mas uma pessoa ao vivo? É uma pessoa ao vivo.
entendeu? E mostra tudo, o baralho, aí bota no embaralhador lá automático e começa a puxar. E aí cada carta tem uma cor. E a gente consegue pegar esses padrões de acordo com as cores. A gente vê os padrões que que bateram e consegue criar as estratégias dentro desses padrões. Como sempre te falei, ou quebrando os padrões, ou seguindo os padrões, alternância. Logo no início eu te falei que tipo, quando você tem estratégias para você ter para outros, que seja o mesmo mercado assim de padrões, é muito fácil. Porque basicamente são os mesmos padrões, mudando algumas coisas, porque cada mercado tem as suas zebras. Por exemplo, na roleta, a gente consegue facilmente ver sequências de 11 vermelhos, 20 vermelhos, serve para qualquer tipo de coisa, tipo sequências grandes. Já em outros mercados não tem sequências tão grandes assim. Então, tipo, o que muda é isso, é meio que eu chamo as zebras daquele mercado. Mas os padrões, eles se repetem muito em ambos os mercados que são definidos assim. Então, é um mercado que vai vir que não existe em canto nenhum robô, ninguém... Porque é aqueles mercados que a pessoa tá lá e nunca foi interessada. E é sempre isso que, como você falou desde o início, eu gosto de ser o diferente, né? Então, tipo, sempre busco ser o mais diferente possível. E agora eu tô indo para um mercado onde ninguém ainda aproveitou, ninguém ainda se aprofundou. E acredito que no início do mês que vem agora a gente já vai lançar, que vai ser o Então Júnior Cards. Legal. Esse nome. E como que estão os testes e os ganhos que estão acontecendo pelo fato de provavelmente você estar à frente disso e ter identificado isso primeiro? Fica mais fácil no começo? Como que é esse negócio? Eu acredito que seja mais difícil, né? Porque por ser um mercado que ainda não existe nada na internet. Então a gente precisa se aprofundar muito mais e catalogar, né? Por exemplo, todos os números que estão saindo nesse exato momento estão sendo guardados para a gente, onde a gente consegue aplicar todas as nossas estratégias de forma offline, onde a gente não precisa perder dinheiro, ficar na frente do computador, coisas que eu fazia quando eu comecei. Não tinha essa tecnologia. Então eu ficava lá anotando, papelzinho, tentando identificar. E na roleta, por exemplo, que foi onde eu me aprofundei mais, eram muitas salas, então tipo, era o dia todo. Não é como o dobro, que é só uma tela. Você fica acompanhando aquele padrão. Na roleta tinha várias salas, então era quase impossível você identificar todos os padrões ao mesmo tempo. E aí foi que a gente começou a aperfeiçoar. Hoje, o programador que eu te falei logo no início é o meu sócio de tudo. Ele que foi comigo, acreditou em mim, eu acreditei nele, a gente tá junto desde sempre. Então a gente está sempre melhorando as nossas tecnologias para a gente perder menos tempo aperfeiçoando. Então, do Cards, por exemplo, a gente está lá catalogando, a gente coloca essa estratégia aqui. Ele já diz o resultado que teria sido no mês passado utilizando esses padrões. Boa, legal. Entendi. É um estudo estatístico, né? E matemático mesmo. Sim. Se a gente conseguir manter a frieza, tudo acontece bem. Exato. Sempre no controle natural. Legal. E explica para o pessoal, acho que dos produtos que estão, os seus produtos aqui na Rubla, como que eles funcionam. Então, como que você consegue ajudar o pessoal que quer começar a tentar ter uma renda extra no Crash, no Double, como que funcionam esses sinais que tem lá? Certo. Hoje temos os 3 mercados do Então Júnior, que é o Então Júnior Crash, o Então Júnior Double e o Então Júnior Roulette, que é da roleta do cassino. Entrando em qualquer um desses, você vai receber um curso que vai te explicar desde do cadastro, né? Tem gente que nunca fez nada, cadastrar, depositar, sacar, verificar a conta. Aí vou explicar como funciona o mercado. Por exemplo, esse botão aqui serve para isso, aqui você clica nisso. Claro que eu sempre sou o mais resumido, porque tem coisas que a pessoa nem precisa saber. Então, alguns botões não são necessários. Então, o foco é ser rápido para a pessoa entender só o que precisa para poder lucrar. E aí depois a pessoa entra no canal do Telegram e vai receber os sinais. É assistir o treinamento, entrar no grupo e botar em prática. E aí você tem o meu próprio suporte. Eu estou desde o início assim, espero que fique por muito tempo em relação ao suporte. Eu não tenho ninguém trabalhando para mim nessa questão de suporte. Eu que respondo todo mundo. Então, o dia todo, Instagram. Então, muita gente gosta disso. Os produtos não dão o suporte necessário, mandam uma mensagem, demoram muito a responder. Eu posso demorar a responder quando eu estou, exemplo, agora eu estou viajando, estou na Espanha, vou pro jogo do Real Madrid hoje. Então, tipo, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo, eu tenho um toque. Eu acho que se eu fosse um cara muito famoso, eu teria uns problemas, porque eu não consigo ver as notificaçõezinhas e não abrir.
WhatsApp, é tudo limpo, sempre limpo. Se eu deitar na cama, eu tenho que limpar todos os directs, todos os WhatsApp antes de dormir tranquilo. Então, tipo, isso facilita muito pro cliente que sempre vai ter a minha resposta. Respondo por áudio, por vídeo, explico. Então, isso é um grande diferencial do meu produto, que é o meu próprio suporte. O suporte de quem cria, de quem vende. Então, fica muito mais fácil entender as necessidades das pessoas, até para criar novos produtos. Então, tipo, tudo que a gente falou aqui é coisas que eu recebo diariamente. Então, eu sei a dor das pessoas, eu sei o que acontece com as pessoas. Então, quando você se distancia disso, fica difícil você entender qual é a necessidade que as pessoas estão passando para poder criar conteúdos, criar produtos para melhorar essas necessidades. Então, hoje a pessoa tem o treinamento, que sou eu gravando a tela aqui, mostrando tudo, passo a passo. Tem os sinais 24 horas e tem o meu suporte. Os sinais, eu sempre gosto de falar assertividade de duas formas, né? É entre 85% a 95% diariamente. Eu não acho muito justo, honesto, você falar, meu produto tem 87%, 93% de assertividade, porque é impossível você ter uma assertividade única diária. Então, de todos os nossos testes, os piores dias ficam nessa faixa de 85%. E também muito difícil passar de 95%. Então, eu sou muito transparente diante disso. Vai ter dias ruins, de 85%, vai ter dias médios, 90%, 89%, e vai ter dias muito bons que você praticamente não vai ver head nenhum no grupo de 95%. Então, se você fizer gerenciamento nos dias ruins, nos dias bons você vai prevalecer sempre na vitória e no final vai ter um resultado incrível. E é basicamente esses os 3 produtos que a gente tem rodando e sempre em ascensão. Legal, muito bom. Acho que a gente falou um pouquinho sobre... falamos bastante sobre o controle emocional e como começar nesse mercado, explicamos a fundo um pouquinho como é que funciona, mas acho que mudando um pouco de perspectiva, o que você daria de conselho para quem está querendo entrar no seu lugar, né, e virar um criador e ter um produto, assim, em sumo, o que você acha que te fez ter o sucesso que você tem hoje com seus produtos? Vamos lá. Primeiro que vender a verdade fica muito mais fácil. Então, como chegou muito forte o marketing digital, e a gente já está acostumado, não só do ramo das apostas, de forma geral da internet, as pessoas venderem algo sem ter aquele conhecimento, focando em ganhar a venda do conteúdo e não vender o resultado, o próprio resultado. Então, isso dificulta muito, porque muitas pessoas hoje em dia não identificam esses sinais de pessoas que ainda não têm um resultado comprovado e se iludem durante o marketing, mas eu acredito que cada vez o funil vai ficando mais apertado. Então as pessoas não postam as próprias operações, os próprios saques, as pessoas não se dedicam àquilo, focam só na venda. Então eu acredito que fazendo dessa forma fica mais difícil. Quando você foca em ter o seu próprio resultado, e depois que eu sou lucrativo, eu consigo ajudar as pessoas e vai vender, eu acho que de forma automática aquilo vai se espalhando. As pessoas vão vendo que você está falando a verdade e vão compartilhando. E aí vai crescendo cada vez mais. Focar também no feito é melhor do que o perfeito. No início eu queria ter um estúdio perfeito para gravar, isso demorava muito. Hoje eu estou focando bastante no YouTube e eu demorava muito para gravar um vídeo. Eu queria aquelas edições daqueles youtubers famosão, cheio de efeito. Hoje eu gravo, minha única edição é corte. Corto, salvo e posto. O que importa é entregar o conteúdo para as pessoas. Não tenho dinheiro para pagar um design. Cara, bota no Google, pega uma logozinha pronta, coloca. Depois que você fizer uma grana, você vai, paga um design, aprende também em Canvas. Tudo hoje em dia está de graça na internet, só que de forma desorganizada. Você paga pela organização e pela economia de tempo. Então, foca em vender a verdade, depois de você já ter resultado, e entregar o feito antes do que o perfeito. Começar aos poucos mesmo, tem que começar, né? Exato. Então, talvez seja isso. Legal. Cara, muito bom, adorei o nosso papo, acho que eu consegui aprender também algumas coisas sobre esse mercado que eu não sabia. A gente sempre, aqui no final, a gente tenta trazer alguma história engraçada, de ou um baita ganho que você teve, ou então um dia que você perdeu demais. A gente já falou uma ali lá atrás dos 990. Sim.
Conta pra gente uma história, pode escolher duas também, se quiser contar uma engraçada porque foi muito bom, engraçada porque foi muito ruim. Enfim, fala pra gente aí. Então, temos duas. Antes de eu largar os eventos e viver da internet, foi quando eu saí do Brasil, a nossa consultoria, a minha consultoria esportiva, a gente estava em muita ascensão. A gente tem um escritório lá em Recife, então ficava todo mundo lá na mesma sala, fazendo tudo junto. Então, tinha momentos que a gente tirava meio que para se divertir. Como a gente já tinha um bom lucro nas apostas, a gente pegava alguns valores para tentar alavancar, né? E isso tudo fumando. Então, a gente fez uma parada de alavancagem lá nos galgos, que a gente começou, tipo, em R$200, a gente terminou quase em 30 mil, tipo, apostando esses valores. Era só all-in. Botava 200, botava 350, 400 e ficava. E aí, cada vez que a gente batia, aí tinha a televisão lá gigantesca, a gente gravando, pulando, abraçando, jogando as coisas pra cima. Aí, quando chegou no ano 30 mil, a gente venceu. Só que esse dia foi a energia, a gente rouco, gritando, jogando tudo pra cima, batendo na parede, o pessoal lá do escritório dos vizinhos reclamando. Reclamando. Foi magnífico. E teve um dia também que a gente fez aquelas múltiplas, parece que a gente chamava de pergaminho. Tipo, lá na bet gigantesco. Que a gente colocou R$150, acho que foi 70 e poucos mil que a gente ganharia, né? A gente encerrou antes. E aí, quando chegou em 34 mil, a gente encerrou e ela bateu. Ela bateria ao final. Bateria, 70. Então você pegaria os 70. Então, e a gente, meu Deus do céu, a gente ficou, tipo, muito nervoso. A gente, tipo, encerrou, já tava feliz e continuou assistindo todos os jogos e cada coisa batendo. Caramba, bateram, já era pra estar pagando 50 mil, era pra ter encerrado agora. E, tipo, como a múltipla não era, tipo, individual, era conjunta de todos os sócios da consultoria, então ficava aquela briga, não era pra ter encerrado, eu falei... Aí, por exemplo, um time que era pra ganhar, tava no final, tava perdendo. Tá vendo? Ele vai perder, ainda bem que a gente encerrou. Aí no final ele ganhou, aí foi aquela agonia, aquela loucura total, basicamente essas aí. Mas nas duas, então, vocês puxaram dinheiro? Foi nas duas, sim. Nossa, massa demais. Então, Júnior, cara, eu queria te agradecer demais por ter topado esse papo, você tá aí viajando, descansando, que bom que você... Fico muito grato que você tirou esse tempo para bater esse papo com a gente. Legal demais ter você aqui na Rubla, espero que esse seja nosso primeiro encontro de muitos aí. Sucesso no seu novo produto e acho que é isso aí, vamos em frente. Tranquilo, vamos nessa. Muito obrigado aí, a Rubla sempre fortalecendo, minha queridinha, meu suporte preferido. Vamos embora para cima. Vamos nessa. Pessoal, então se vocês ficaram até aqui, não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum dos nossos episódios. A gente está deixando aqui no link da descrição também as redes sociais do Júnior. A gente também está deixando aqui o link do perfil dele para a Rubla. Tem o nosso site do podcast, tem o site da Rubla também. E eu encontro vocês no próximo. Valeu, muito obrigado.